Por favor, abra comigo lá em Miqueias, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E vai dar tempo certinho, porque a gente ainda vai ceiar hoje, amém, irmãos? Glória a Deus, a gente está muito feliz porque você está aqui, muito mesmo. Miqueias, capítulo 6, versículo 11. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos dentre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Porque vocês têm obedecido aos decretos, repita comigo, decretos, de honre e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e ao seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Você está vendo quanto que a Bíblia é clara? Às vezes a gente acha que é confuso, mas ela é muito clara. Essa aqui é uma palavra que ela fala de uma acusação da parte de Deus para com o povo de Israel. Essa acusação da parte de Deus para com o povo de Israel, ela vem porque Israel estava adotando práticas corruptas e idólatras, influenciadas por reis perversos, como Onre e Acabe. Até o nome desses homens é claro. Para entender o contexto e os detalhes, precisamos perceber o que significa esses estatutos e essas obras. Pois estatutos e obras, para Deus, pode muito bem ser abominação. Olha que interessante. Lá em 1 Reis, capítulo 16, ele traz uma referência sobre Onre. Ele foi um dos reis mais poderosos e influentes no reino do norte, em Israel, reinando por 12 anos. Ou seja, não é um reinado tão longo, mas não é tão curto. Porém, aquilo que ele fez foi algo muito doido. Porque a partir da sua influência e do seu movimento, gerou um verdadeiro estrago. 1 Reis, capítulo 16, versículo 21, por favor, coloca para mim. 1 Reis 16, 21. Em diante, nós vamos ler. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onre. Mas os seguidores de Onre revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onre tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onre tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onre, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Ou seja, existia uma referência de pecado do que vinha de rei antes dele, a partir dele em diante. Ele conseguiu superar isso. Versículo 26. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onre, o que fez e as suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onre descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E o seu filho Acabe foi o seu sucessor. Olha que interessante, a gente ouve falar muito de Samaria,
Samaria, mulher samaritana, lembra dela? O bom samaritano. Pessoas oriundas de um lugar que geograficamente tem a referência desse homem, que foi uma verdadeira tragédia. Esse cara é descrito na Bíblia como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor, sendo ele então reprovável. Lembre que o texto original de Miqueias, ele fala sobre uma ação, um estatuto, uma ordenança. E quando nós entendemos sobre isso, nós precisamos compreender as características desse homem, porque dos seus primeiros relatos ele era bom de guerra. Ele era militarmente forte, mas espiritualmente ele era um desastre. É como se alguém tivesse habilidade nas suas mãos para exercer algo, mas espiritualmente fosse totalmente desprovido de autoridade para militar guerras que eram necessárias. Afinal de contas, o reino de Israel nunca foi 100% político. Sempre houve a mão de Deus em relação a esse povo, principalmente nessa época de muita tensão e conflitos. Ele tinha excelência nos seus confrontos, mas espiritualmente ele era um desastre. Seu coração corrompido fez com que o seu herdeiro elevasse o nível de iniquidade. Quem era o herdeiro dele? Acabe. Estratégias humanas com mais força do que estratégias espirituais. O que significa isso? 10 passos para fazer isso, 5 passos para fazer aquilo, 7 semanas para resolver aquilo, 7 dias para resolver aquilo do não sei o quê. Parece que a gente precisa de uma tabelinha com um eixo de coisinhas para se achegar a Deus e resolver algum problema. Irmão, você precisa começar a pegar esses comportamentos evangélicos de alguma coisa, amassar isso e jogar na lata do lixo. Porque pouco adianta procedimento se falta autoridade espiritual para se mover. Compreenda o que significa no meio disso o seu filho. Honre pelo seu comportamento gerou Acabe. E lá em 1 Reis 16:30, fala que esse homem foi o marido condizente com Jezabel. Ou seja, honre com todo o seu cenário terrível, gera um filho que se casa com Jezabel. E Jezabel não representa somente uma mulher caída nos seus dias, no seu comportamento, na sua fé deturpada. Jezabel era uma mulher que lidava muito bem com o sincretismo religioso. Quantos aqui já ouviram falar de todos os caminhos levam a Deus? Levante a mão. Que veio agora na época do Natal, né? Aquele tio fumando derby com 5 garrafas de cerveja na cabeça, dizendo, mas o importante é acreditar em Deus, né? Todos os caminhos levam ao Senhor. Você já ouviu isso numa festa de Natal de um tio bêbado? Não me deixe sozinho nisso. Aí o que a gente faz? Repreende? Não, a gente só dá risada e acena. Esse caminho apontado por Jezabel, ele estabelece algumas coisas. Ela era fenícia e trouxe toda essa cultura para dentro de Israel por causa da legalidade de um filho que aprendeu com o pai a ter conquistas nas suas alianças, mas espiritualmente ser fraco. Teu filho não aprende com você quando você compra uma casa, meu querido. Ele aprende com você quando você edifica um lar. Porque você pode comprar uma casa e seus filhos brigarem por causa dela e nunca mais se falarem por causa do patrimônio. Agora, se ele aprende sobre um lar, pouco importa se você mora em casa própria ou se você mora de aluguel. Ele vai saber muito bem o que fazer com uma família. Dá um glória a Deus aí, crente. Esse homem construiu um templo dedicado a Baal, lá na Samaria, incentivou a adorar uma divindade pagã. A sua esposa perseguiu profetas do Senhor, consolidou a adoração a Baal e a Aserá. Esse filho de honra chamado Acabe também foi responsável por atos de injustiça social flagrantes,
como o assassinato de Nabote para se apossar de sua vinha. Quando a Bíblia fala dos estatutos de honra e das obras da casa de Acabe, ele está falando que os estatutos referem-se às leis, práticas e tradições idolátricas e corruptas que ele introduziu e que se tornaram normas em Israel. Ele institucionalizou a idolatria e afastou o povo do pacto com Deus. Irmão, a ideia de Deus não é que Deus fale comigo e eu fale com você. Eu não estou aqui como um interlocutor, embora tenha autoridade para ativar a sua vida, destravar a sua vida, tocar o seu coração, tocar de uma maneira pura, simples, com temor, com responsabilidade. A ideia de Deus é que você se relacione com Ele. Agora, quando se institucionaliza a fé, mais cedo ou mais tarde se perde a referência de quem é o Senhor, por causa do protocolo. Vou falar com o homem de Deus, que o homem de Deus vai lá no monte orar, ele vai voltar e vai me trazer uma resposta. Sobe o monte você, querido. Pega a tua mulher, tua bicicleta, teu Corcel 2 e vai lá, sobe até onde você consegue, depois vai caminhando até onde é que você tem, chega lá, dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu não sei nem orar bonito assim, mas eu estou aqui porque eu quero que o Senhor fale comigo. E não é nem pela questão geográfica elevada, é só para você sair do meio do monte de ruído no seu ouvido para ouvir o Senhor. Você precisa aprender a fazer isso. Esse homem institucionalizou isso, fazendo isso através de estatutos. Por outro lado, fala das obras da casa de Acabe, diz respeito aos atos de injustiça, idolatria, perseguição religiosa e corrupção que marcaram o governo de Acabe e Jezabel. Essas práticas impactaram profundamente a vida social e espiritual do povo. Miqueias, no primeiro texto que nós lemos, não fala disso por acaso. Você sabe a rodovia quando tem aquele guarda-reio na curva? Irmão, se tem um guarda-reio na curva é porque tem história. Ou os políticos roubaram o dinheiro no meio do caminho para não colocar o guarda-reio no projeto, porque isso acontece bastante. Ou a estrada é muito antiga e não tinha guarda-reio, depois de um monte de gente passar direto ali por aquela curva, colocaram uma contenção para o cara não ir parar 500 metros capotando lá embaixo. Miqueias, quando fala sobre isso, ele entrega para a gente um balizador de segurança, para que a gente jamais se perca na opinião e no comportamento, sobre o distanciamento do Senhor, pelas muitas falas, ou sobre a proximidade de estatutos que legalizam uma falsa religiosidade, ou uma falsa comunhão com o Senhor, um falso movimento que deveria ser abolido da igreja. Porque se o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, por que nós temos dificuldade de trazer o Senhor Jesus para toda e qualquer conversa? Em nome de Jesus isso vai acontecer. Você tem certeza que nos detalhes da conversa você consegue colocar Jesus no meio disso? Tem orações que eu fiz no passado que eu tenho vergonha. Na ingenuidade da minha fé, eu orava para que Deus fizesse coisas, para que Jesus intervisse em meu favor, arrebentando com a vida de alguém. Só para alguém ser envergonhado e eu ser exaltado. Afinal de contas, eu sou cabeça e não sou cauda. Já batia um tamborzinho da macumba evangélica, irmão? E ó, comia 7 uvas na virada e ó, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Quando a gente entende, com a fé vai amadurecendo, tem hora que a gente começa a orar contra alguém. Ô Senhor, aquele desgraçado, isso aí que você está pensando. Aquele miserável, Jesus, pega de cinta, Senhor. Rebenta, Senhor, que o cabelo dele caia também. Daqui a pouco a gente começa a ouvir umas musiquinhas, igual que o pastor Nagilson toca, a gente começa a chorar. Oh, Jesus amado, me perdoa, Jesus. Deixa ele com o cabelo, não mata ele não. Não envergonha ele não, ele é pai de família, Senhor. Quando a gente traz Jesus para o assunto, a gente está lascado. Porque a presença do Senhor
atrai esses balizadores de segurança para a nossa oração e o nosso comportamento. Entenda isso. Nós não mandamos no Senhor. Quem governa é Ele. Fala sobre uma adoção de padrões humanos corruptos, ao invés de obedecer à ordem celestial, que é o que o Senhor libera sobre nós. Guarde com você, depois leia Miqueias, entenda esse contexto. Esses estatutos e essas obras de uma casa são símbolos de desobediência a Deus, idolatria e corrupção. Miqueias usa essas referências para confrontar a liderança e o povo que seguiam esses exemplos, chamando-os ao arrependimento e ao retorno à verdadeira adoração a Deus. Repita assim comigo: nem todo caminho leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas olha que notícia maravilhosa. Nós, enquanto igreja, não vivemos segundo a carne. Nós vivemos segundo o Espírito. Nossa referência está na figura perfeita do nosso Pai, que não é honra. O nosso Pai é perfeito. O que Ele faz é perfeito, como Ele faz é perfeito, o seu comportamento é perfeito, a sua justiça é perfeita, o seu temperamento é perfeito, o seu amor é perfeito, a sua salvação é perfeita, a sua provisão é perfeita, a sua cura é perfeita. Nós não caminhamos debaixo da corrupção, de um estatuto corrupto, nós andamos debaixo de sustento e redenção, amor, equidade, obras que revelam um poder incomparável sem perder a ternura. Sempre a obra da religiosidade vai trazer um peso absurdo. E quem institui esses pesos absurdos não sou eu não coloca na minha conta. Não coloca na minha conta. Agora entra num lugar de batalha espiritual aqui em cima, só de calção. Você vai começar a tomar paulada de tudo quanto é lado. Aí você vai ficar arrebentado com isso, aí você vai colocar na minha conta. E eu vou dizer para você, irmão, diante de Deus eu te falo isso. Nunca coloquei ninguém em estado de vulnerabilidade em relação à espiritualidade. Eu sempre pergunto: você sabe fazer? Sei. Você consegue se mover? Consigo. Não, isso aqui para mim, anos de prática, anos, pastor. Feche. Daqui a pouco o irmão começa a andar pelos corredores da igreja igual o Rocky Balboa. Ô pastor, isso aqui não é igreja não, cara. Andrew! Você não lembra do Rocky Balboa, só eu que lembro. Porque se arrebenta. Porque achava que sabia e não sabia. Aí você tem duas opções. A primeira é dizer para o pastor: ô pastor, acho que eu sabia e não sabia não, eu só queria o cargo. Eu aprendi lá na outra denominação, lá da Sexta-feira da Vitória, que eu ia dar conta. Aí aqui a Sexta-feira da Vitória, a quinta-feira do não sei o quê, a terça-feira do caminho aberto, a segunda-feira do não sei o que lá. Eu achava que intercessão era ficar no canto com a mão erguida. Eu achava que oração era dobrar o joelho na igreja. Eu achava que pregar era baixar o esboço da internet e falar alguma coisa do que alguém já disse. Eu achava que cantar era aprender escala. É importante entendermos a dimensão das coisas para adentrarmos nisso com autoridade. Se o nosso pai não é honra, nós não somos Acabe. Essa é uma boa notícia, amém?
Se não sou Acabe e não sou filho de honra, eu sou filho de quem? Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou irmão de Jesus. E os estatutos de Jesus são elevados, porque não são simples. No Novo Testamento, Jesus não ameniza o que Deus disse no Velho, na verdade ele intensifica. Mas eles são verdadeiros. O segundo sintoma de referência sobre o que a Escritura fala é sobre casa. Acerca da casa, obras. O que são obras? É o que se faz. Quando nós fazemos com o coração correto, as coisas à nossa volta frutificam. É 4:30 da manhã e a gente está dando risada, brincando de trenzinho em alguma sala. Quando a gente faz debaixo de opressão, é 9 da noite, a gente já quer ir para casa morrer, porque... Como que tem sido o seu tempo com Deus? Ele é Criador. Ele nos traz referências sobre tudo o que é feito. Ele é paterno. Nos cria e nos direciona em amor. Ele tem um cuidado constante conosco. Ele nos disciplina. Ele nos corrige, nos aponta para um caminho de excelência. Ele faz tudo o que é preciso fazer para que nós sejamos redimidos, para que nós sejamos guardados, zelados, amados. Ele cria todo o cenário para que a gente entre nesse amor incondicional, que não quer nada da gente a não ser a disponibilidade, a verdade do coração que se entrega e permite que o Senhor faça a obra na nossa vida. Deus se relaciona com os seus e os chama de filhos e não de escravos. Porque filho tem um lugar à mesa, ele ouve as orações, ele faz com que a gente entenda a sensibilidade por causa do comportamento dele, não por causa do nosso pecado e da nossa iniquidade. Ele opera em nós obras de justiça e misericórdia. Ele é pai de órfãos, defensor de viúvas. Ele demonstra sua compaixão, inclusive pelos vulneráveis. Chega, irmão, desse caminho evangélico podre de gente bem resolvida em nome de Jesus. Venha cá porque eu sou resolvido e eu vou resolver a sua vida. O toque da minha mão vai transformá-lo agora. Tem gente que você conversa com ele normal aqui embaixo, quando ele pega o microfone aqui em cima vira outra pessoa. Graças a Deus, não aqui no Mevão Ibirapuera. Tem gente que se não orar cortando cana, não está acontecendo nada. Deixe de lado a religiosidade. Se relacione com o Pai. Seus estatutos são perfeitos, perpétuos e inabaláveis. A obra da casa de Deus se sustenta por si só e é exemplo para continuarmos. E quando a gente é fraco, a gente se achega no pé dele e encontra misericórdia. E quando a gente erra, a gente se quebranta um pouco mais e se resolve com ele. E quando a gente peca exacerbadamente, aquilo acaba se tornando uma iniquidade, a gente está cauterizado pelo erro. O que faz? Se arrepende na mesma proporção, gera frutos de arrependimento. Não práticas de exigência, mas frutos de compaixão e de amor. Amigos são afirmados pela aliança do tempo, mas não podem ser afirmados no seu erro. Isso não significa que você vai deixar alguém pelo caminho, mas significa que talvez você tenha que parar de afirmar amizades que só te puxam para baixo e não te levam para mais perto de Deus. Não, pastor, mas eu estou evangelizando tal área, tal coisa, tal nisso, tal não sei o quê. Aí eu tenho movimentos em direção a isso. Vai nessa. Daqui a pouco você vira um eclético, um frio e congelado na fé. Porque já não consegue mais caminhar debaixo da palavra, da obra de Deus.
Entenda, a renovação de Deus para com a igreja é algo extraordinário que precisa ser acessado, buscando a redenção e o amor de Deus de forma incondicional. Nós temos um Pai, aprendemos com Ele em todo tempo, e quando falamos de primícias, podemos muito bem acessar esse lugar, para já não sofrer por aí soltos, caminhando de um lado para o outro, procurando saber qual é a teologia da vez. Irmão, a teologia da vez é: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Como que aplica isso? Primeiro, não me procure para falar mal de ninguém. Eu não quero te procurar para falar mal de ninguém, exceto se você possa me ajudar a tirar alguém das trevas. Se o assunto não lhe diz respeito, não se mova em torno dele. Se lhe diz respeito, seja maduro o suficiente para lidar com todos os elementos, não criando teorias fantasiosas, mas dobrando seu joelho, jejuando e buscando em Deus todos os elementos para que você não se perca. Salmos 2:7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei.